casa. Opa, podemos entrar? Bem-vindo ao De Casa, o podcast que fala das delícias e angústias de ser brasileiro vivendo fora do Brasil. E nessa temporada nós estamos conversando com aquelas pessoas que trocaram o vai dar certo pelo já tá dando. São brasileiros que estão empreendendo fora do Brasil. E a gente quer demais ouvir as histórias, os perrengues, as alegrias de ser empreendedor fora do Brasil. Então chega mais, puxa a cadeira, pega o pão de queijo, que hoje casa está começando. Mas, antes de chamar o nosso convidado, eu preciso lembrar que o O de Casa é uma iniciativa da comunidade brasileira para a comunidade brasileira. Então, para você apoiar a gente, ajuda demais curtindo os vídeos, comentando, divulgando, compartilhando com as pessoas, trazendo sugestões, se inscrevendo no canal. Então, já vai lá e dá o seu like. Isso mesmo, Fê. E também podemos falar que contamos com o apoio hoje, novamente, da nossa apoiadora Mavieira Consultoria, responsável pela produção de moda e estilo desse episódio. Então, quer saber mais informações? Vai lá do Instagram, @Mavieira Consultoria. É isso aí, gente, é inegável, né, que ela é incrível. Olha a estica aqui das, das âncoras do O de Casa. Gente, a Mavieira, ela tem um trabalho muito legal, que é de análise de coloração pessoal. Eu passei pelo processo e é incrível. Ela vai testando várias cores, é muito mais profundo do que só cores, né? Ela ajuda a gente a fazer boas escolhas e acertar sempre quando a gente for comprar maquiagem, também roupas, enfim, tudo aquilo que a gente usa para valorizar, né, a nossa beleza. Então, super recomendo o trabalho da Mavieira. E tem mais, ela também está oferecendo um desconto especial para os ouvintes do O de Casa, não é, Clara? Isso mesmo, 20% de desconto no cupom O de Casa. Então corre lá, porque é por tempo limitado e é para a região de Detroit, Michigan. Então corre lá. Marca logo o seu horário com ela, porque vai descobrir aí as suas cores, que elas vão realçar a sua beleza natural. É isso aí. Bom, então, a gente agora tem que falar um pouquinho do convidado de hoje. Então, como vocês sabem, essa temporada a gente está conversando com empresários brasileiros que estão fazendo a diferença lá fora. E hoje teremos conosco, eu preciso falar que eu fiquei treinando para falar o sobrenome dela. Vamos ver se sai. Andrea Fleischfresser. Tá mais ou menos. É fundadora da Destination You Coaching Development. Ela trabalha com desenvolvimento de carreira e liderança para pessoas que querem crescer no mercado de trabalho, aprimora suas habilidades de liderança, tanto com coaching individual como treinamentos corporativos para times e grupos. É especializada em cross-culture, que eu estou super curiosa, vou fazer várias perguntas sobre isso, ajudando os líderes e membros dos times a entenderem as diferenças culturais nas organizações para melhor colaboração e eficiência. E o melhor, ela está fora do Brasil há 25 anos. Ela morou na Itália por 12 anos e 13 anos aqui nos Estados Unidos. Andréia, seja muito bem-vinda ao De Casa. Olá, meninas. Muito, muito obrigada por me receberem aqui. Já me sinto em casa, né? Ai, que bom! Uma delícia. Muito obrigada e é um prazer enorme estar aqui com vocês. A gente está super curiosa para saber muito mais sobre você, para saber como que é coaching, né? Eu acho que um pouquinho que a Fê falou aí de você já deu várias pinceladas de coisas que faz a gente, opa, quero saber mais sobre isso. Vamos Mas lá, vamos antes, lá. pois é, mas antes, Andréia, a gente aqui no Hoje de Casa, a gente tem uma forma diferente de conhecer o nosso convidado. Então, a gente acha que através da sua playlist a gente pode conhecer um pouquinho mais de você e talvez um pouco profundo, sabe? Então, qual a música brasileira que te inspira hoje? Olha, essa foi uma das perguntas mais difíceis que eu tive É, que até pedir ajuda, como que chamar aquela pedir ajuda para não para os estudantes, para mas os para a família, universitários. para os universitários. Eu pedi ajuda para o grupo da família, que eu acho que todo mundo tem, porque, como vocês comentaram, eu estou há 25 anos fora do Brasil, então às vezes a gente tem que repescar na memória, mas quando eu vi essa pergunta e
Me veio tipo assim um túnel do tempo lá da minha adolescência, as músicas de barzinho, da gente ir nos botequinhos e escutar aquelas famosas músicas de barzinho, MPB. E, nossa, música brasileira é bom demais e cada letra era uma lembrança que vinha e são todas maravilhosas. Então, a minha primeira lembrança foi, então, se vocês me desculpem, eu vou colocar algumas aqui. A minha primeira Uhum. lembrança foi Cássia Eller, de Malandragem. Eu adorava aquela Hum. música e acho que me inspirava muito naquele momento, antes de eu sair do Brasil, que dizia eu só quero a Deus, um pouco de malandragem. Eu acho que já me inspirava para me dar esse passo fora. E daí a gente tem várias do Paralamas, mas o que me trouxe aqui também foi a do Lulu Santos, como uma onda no mar, para todo mundo que eu Oh, acho que saiu do Brasil, ou né, nesses momentos de nada do que foi será do jeito que já foi um dia. Então, enfim, a gente pode lembrar várias aqui, mas é muito bom, foi muito bom relembrar as ai, músicas brasileiras. nossa, que legal. É, isso é uma forma que a gente encontrou de buscar um pouquinho do Brasil dentro da gente, né? A gente que está fora, então a gente acaba buscando mesmo. Com É, e certeza. como você mesma falou, você teve que pensar bastante, né, para fazer sentido, né, para trazer algo que tem Hum. sentido, né? E isso é uma coisa assim que a gente valoriza muito aqui no O de Casa, de trazer do coração, sabe? Aquilo que a gente tá informando, né? Poder compartilhar mesmo, assim, que legal. Mas eu queria saber como que, bom, você está há muito tempo fora de casa, né? Como que isso aconteceu? Uhum. Conta um pouquinho dessa do que era antes, né? E como, por que que você decidiu sair? Então vamos lá, Andréia, do antes, meio e depois, né? Depois Isso, não do isso. agora, né? Porque depois ainda a gente não sabe. Então eu sou de Curitiba, do Paraná, ainda tenho sotaque paranaense, Tem que às sim. vezes puxa. E minha família está lá, todos lá. E no final dos anos 90, quando, como eu brinco, no século passado, tiveram algumas montadoras automotivas que vieram se instalar na zona de Curitiba. Então, alguns estrangeiros apareceram por lá. E Hum, então, nessas histórias, eu conheci o meu marido, italiano. Nos conhecemos em 97 e começamos a namorar, e naquela coisa, e daí o que que fazemos? E daí depois, enfim, vamos casar e vamos para a Itália, né? Esse era uau, né? E foi aí que tudo aconteceu. Então eu casei, nós casamos em 2000, começo do 2000, e eu tava seguríssima, assim, sabe? Tipo assim, não pensava duas vezes. Acho que aquela é, a nossa parte aventureira, né, dos anos, quando nós temos 20 e poucos anos de ir desbravar o mundo, e fui, casei e fui para a Itália. uhum. Então, morei em Que lugar Milão, na da Itália. Milão? Hum. Moramos em Milão, a família do meu marido é de Torino, Turim. Mas nós moramos em Milão por 12 anos e eu estava recém-formada, eu tinha feito uma pós-graduação em recursos humanos. Cheguei na Itália e foi. Obviamente, tem o período, né, que a gente pode até explorar um pouco na parte do cross-cultural. Tem o grande período que acontece para todos nós, que a gente chama de lua de mel, não só de lua de mel de casada, mas a lua de mel de mudar para o exterior, que é aquele período que tudo é novidade, tudo é lindo, tudo é muito bacana. Depois, obviamente, a situação, né, você começa a lua de mel acaba e a gente tem que se acostumar com a nova realidade. Então, obviamente, foi muito difícil para mim o meu começo na Itália. Eu era muito nova e foi uma realidade muito diferente para mim. Obviamente, a gente está falando do ano 2000, então, para vocês terem uma ideia,
Não tinha iPhone, não tinha FaceTime, não tinha WhatsApp. Eu, para ligar para minha família, eu tinha que comprar um cartãozinho numas lojas de internacional que vendia produtos do Médio Oriente, assim, com minutos contados para eu ligar para o meu pai e para minha mãe. Aí eu escrevia cartas. Meu pai tem cartas que eu mandava. Parece uma coisa assim do século passado, mas meu pai tinha, eu descobri umas cartas outro dia. E lá pelo 2002, 2003, chegou o Skype, que foi assim uma uau, Revolução. Eu lembro. revolução. O famoso tananana, né? Vamos falar às 8 horas, né? Então eram outros tempos, né? Só para a gente Uhum. lembrar. E, então, trabalhei na Itália por 12 anos na área de recursos humanos. Tive os meus dois filhos lá. Leonardo, meu filho, nasceu em 2003, a Elisa em 2007. E foi, né, essa minha história que por 12 anos, como eu digo, eu era completamente italiana, porque até de uma maneira muito inconsciente, para eu me adaptar naquela nova realidade, eu tive que literalmente virar como eles, me adaptar no estilo deles. Tinha muito pouco contato com brasileiros e eu era uma Andreia muito italiana na minha maneira de ser, de trabalhar, até de educar os meus filhos. E no 2012, o meu marido teve a oportunidade de, né, trabalhar aqui nos Estados Unidos, né, muito comum, né, a, a oportunidade como expatriado, e a gente saiu da Itália com somente as malas. A gente fechou o nosso apartamento com tudo dentro, o carro na garagem. A minha chefe na Itália falou: quando você quiser, pode voltar, o teu lugar está aqui. Enfim, tudo é história, né? De um ano, aqui estamos 13 anos depois e com a vida feita aqui. Como é que. Então, Eu fiquei curiosa, enquanto você estava falando, eu fiquei imaginando o primeiro impacto de uma pessoa com 20 e poucos anos de idade chegar num outro país. Você consegue Uhum. fazer um paralelo de quando você chegou lá e quando você chegou aqui nos Estados Unidos? Sabe, o uhum. primeiro impacto? Porque são culturas bem diferentes, né? E bem diferentes do Brasil. São culturas bem diferentes. Então, primeiro impacto, por exemplo, o apartamento que o meu marido tinha alugado era um apartamento antigo. E não era um apartamento antigo bonito, era um apartamento, tipo assim, era um apartamento bom, mas vamos dizer assim, bem antigo. Então, eu lembro, e no Brasil a gente é muito mais acostumado com apartamentos novos, ou tipo assim, Uhum. não que precisa ser moderna, mas a casa dos meus pais era dos anos 70, 80, mas é um pouco mais moderno. Então, quando você chega ali, quando eu cheguei ali, sabe, morar num apartamento. Pequenas coisas, né? Tipo assim, terceiro andar sem elevador, você tem que estacionar o carro na rua. A gente tinha, embaixo do nosso prédio, tinha uma feira livre que acontecia 2 vezes por semana. Então a gente acordava, aquela bem coisa de Itália, com as pessoas arrumando feira e barulho de feira, porque era Ai, ai. literalmente embaixo da Com as nossa casa. batatas rolando pela rua, As assim. pessoas falando. Então, as vizinhas eram todas aquelas velhinhas italianas que abriam as portas quando você saía para ver quem que você Ah, é, sei. sabe? E que mais? E uma das primeiras coisas que eu lembro, assim, bem no comecinho, é que tudo é muito rápido. Tipo assim, Milão tem uma energia muito São Paulo, sabe? Tipo Uhum. a Itália é uma metrópole que funciona muito rápido. Então, por exemplo, no Brasil, a gente é mais acostumado quando a gente vai, sei lá, na padaria, por exemplo. A pessoa pergunta, e daí, o que que você quer? Ah, você pergunta, ah, o que que tem de bom? Tem pão fresco, tem mais aquele bate-papo, aquele atendimento mais
pouco familiar. Pessoal, Na- né? Pessoal, exato. Lá é tudo rápido, você tem que falar bem rápido, sabe? Tipo assim, due francesine, sabe? Tipo, você tem que falar bem rápido. Você ia comprar sorvete, não sei se vocês já foram na Itália, tipo assim, você tem aquelas sorveterias lindas, maravilhosas, mas você tem que chegar lá e já sabendo se Nossa, quer né? pistache ou chocolate. E eu era aquela assim, tipo, aqueles olhinhos assustados, sabe? Tipo assim, o que que eu vou falar? O que que vai. Então, essa energia, sabe, que para mim foi bem difícil no começo, de porque na minha realidade de Curitiba e de Brasil, como você falou mais, é mais pessoal, é mais É. calmo, é mais, né? Por mais que a gente não vá num lugar todo dia ou toda semana, mas tem aquele atendimento ao cliente que eu, no Brasil não tem igual. Até, bom, enfim, a gente pode falar mais sobre isso. Ô, Andréia, E não, quando. desculpa interromper, é que você me lembrou uma coisa. A gente entrevistou uma italiana há pouco tempo, que morou no Brasil há bastante Ah, tempo, né? E aí a gente perguntou assim para ela: o que que você aprendeu no Brasil, né? O que que você levou com você, né? Ela falou: uhum. eu aprendi duas coisas. Uma coisa é fazer cerca Lorenzo, que é tipo assim, dar voltas para não falar Eu diretamente o que. sei. Ah, E eu aprendi a ser eu mais sei isso. fofa. Tipo assim, na Itália, até mesmo a maneira de falar, eu vejo até com as minhas amigas aqui, ou quando eu ainda converso com as minhas amigas lá. Por exemplo, eu estou indo agora em setembro e eu combinei com uma amiga minha de Milão que ela vai me pegar na estação. Eu vou de trem até lá. Isso aconteceu agora de manhã. E eu respondi para ela, grazie, né? Tipo assim, obrigada que ela vai me pegar. E ela me respondeu assim. Deixa eu traduzir. É, Obrigada de coisa. Lógico que eu vou. Tipo assim, para eles não tem esse fofo, esse frufru, sabe? Tipo, Aham. de coisa. Tipo, É obrigada do óbvio, quê? né? Tipo assim, é óbvio que eu vou, né? Exato, exato, exato. Então, o que aconteceu nisso tudo, que a Andréia, aquela menininha de Curitiba, tal, começou a ter que virar essa Andréia mais dura, começou a criar, né, um pouco aquela, como é que a gente vai dizer, uma, como se fosse uma proteção mesmo, porque a realidade lá em Milão, onde eu vivia, e depois vou começar o mercado de trabalho, as muitas dificuldades mesmo, né? Eu trabalhei na mesma empresa por 12 anos. Mas naquela época, né, parece tanto tempo atrás, ao mesmo tempo, não se falava tanto em diversidade, em viés inconscientes, em microagressões. Eu era a única estrangeira, uma empresa de 1.000 funcionários, tá? A gente não está falando na época, agora a empresa é muito maior. Eu era a única que tinha accent, né, que eu falava diferente deles. Então, e na época eu entendia tudo isso como eu tenho que ser forte, eu tenho que Uhum, conseguir, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu tenho que tentar ser como eles. Uhum. Então a Andrea acabou virando aquela Andrea que nem eu falei para vocês, muito italiana, né? Porque era a moda até para eu, é uma palavra forte, mas para sobreviver, para eu estar ali no meio deles. uhum. Aí, quando veio, né, antecipando um pouco nas perguntas aqui, a oportunidade de vir para os Estados Unidos, obviamente, eu chegando aqui, Fernanda, que você me perguntou da minha primeira impressão, vindo da Europa, a gente, né, fica maravilhada, né, com os espaços, né? Eu lembro os meus filhos andando de bicicleta aqui, tudo carro grande, rua grande, casa com espaço. Então a gente é aquela coisa assim que você fica, né, um pouco assim, meu Deus, aonde que eu tô, né? Tô vivendo num filme, né? Parece que tudo, né? Ainda mais a vida de subúrbio americano. Parece que você tá fora da realidade, né? Tipo assim, você tá vivendo numa série da Netflix, né? É. É tudo, essas graminhas As gramas perfeitas, verdes, né? exato, as casas.
E eu lembro uma vez, até foi interessante, na época, minha filha tinha 5 anos e o meu filho 8. E na Itália, a gente tinha, na frente da nossa casa, tinha um parquinho, uma pracinha com brinquedinhos, né, de balança, gangorra, escorregador, coisa de criança. Então, os meus filhos olhavam para fora da janela e viam crianças brincando, iam lá descer brincar, tal. Aqui no começo, eles todos animados, andando de bicicleta, tal. Um dia a minha filha fala, ela fala em italiano na época, né? Mamma, dove sono i bambini, mamma? Tipo assim, onde estão as crianças, mãe? Porque aqui, por mais que tem todos os espaços, você não vê tantas Uhum. crianças brincando fora. É. Você É. não vê nem as pessoas fora, né? Ah, E passeando ou quando andando. vê, e quando vê, não interage tanto quanto a gente gostaria, né? É mais difícil a Exato. interação. É, É mais difícil a interação. é. Então, para nós, né, e para mim, obviamente, foi um readaptar, reconstruir. E depois de, né, um ano, depois do primeiro ano que eu queria me dedicar aos meus filhos, porque na época antes eu trabalhava a tempo integral, foi para mim muito de reconhecer mesmo que quem é essa Andréia, né? Porque por 12 anos eu realmente esqueci a Andréia brasileira, a essência da Andréia. Vivi por 12 anos uma Andréia e agora morando aqui nos Estados Unidos, eu lembro eu sentada no chão da casa onde eu morava aqui, alugada, tipo, chorando mesmo e perguntando quem eu sou, né? Quem é essa Uhum. Andréia? Onde eu pertenço? Que língua eu falo? Que Nossa, foi que assim, né? forte, Profundo, né? É. Bem que profundo. forte. É. Uhum. E isso é uma coisa que bate muito na gente, né? Quando a gente muda de país. Você deixa É. tanta coisa Exatamente. para trás que você fala assim: É. agora quem sou eu? O que que eu quero? O que que eu É gosto? porque vai acontecendo Exatamente. devagar, né? Não é de uma hora para outra, assim. Você É, vai abrindo mão disso e daquilo, porque aqui é diferente, de que... E aí, chega uma hora e você fala assim, caramba, quem sou eu, né? Tudo aquilo que era importante para Exato, mim, eu tive que adaptar, né? Eu tive que é, guardar e tal. Dá para entender exato, bem isso daí. exata, E foi esse exatamente. sentimento que fez você desenvolver esse trabalho de cross-cultural? É a minha pergunta. Foi até na época eu estava. Daí a gente decidiu ficar mais um pouco, né? Que o meu marido teve uma nova oportunidade de trabalho e eu estava um pouco naquele período de indecisão profissional se eu ia procurar trabalho em recursos humanos ou o que mais, o que que eu ia fazer, né? Agora que eu ia ficar por aqui. E na época eu conheci uma pessoa, bem coincidentemente, através de uma amiga em comum, espanhola, que ela estava fazendo a certificação de coaching dela. E ela, a Hum. gente conversando um pouco, e ela falou para mim: Você quer fazer algumas sessões comigo? Mas eu pouco sabia sobre o coaching, então não foi uma coisa que eu busquei diretamente, veio até mim. E depois de algumas sessões eu falei para ela: Você sabe que eu acho que é isso que eu quero fazer? Você sabe que eu Uhum. acho que eu quero experimentar esse coaching, eu quero fazer o que você faz. E ela falou para mim, desde o começo eu achava que isso era perfeito para você, mas eu não podia te dizer, porque no coaching a gente tem, né, esse princípio que é o cliente, é a pessoa que tem que encontrar suas próprias respostas. Hum. Então, nisso eu comecei, mas de maneira muito, vamos dizer, de uma forma muito curiosa. Então, eu vou ver como que é. E comecei meu treinamento no 2014, realmente me apaixonei. Ah, fiz todo o treinamento no 2014. No 2015, durante a minha certificação, a gente precisava já concluir 100 horas de prática. E comecei a conversar com algumas pessoas e
ter, né, os meus primeiros clientes. E, obviamente, por causa do meu background, né, experiência que eu tenho e tinha, né, de morar na Europa, no Brasil, e pessoas que eu comecei a ter como cliente que começaram a ser pessoas de diferentes nacionalidades. Então, desde o começo, meus clientes foram, obviamente, brasileiros, italianos, mas franceses, alemães, japoneses, obviamente, americanos. E eu comecei a ver, né, como nós, seres humanos, por um lado, nós somos muito parecidos, porque todos somos seres humanos, com família ou não, trabalho ou não, mas todos nós buscando a viver de uma melhor maneira, né, no seu dia a dia, e ao mesmo tempo com diferenças culturais. E daí nisso eu comecei a estudar a parte do cross-cultural, que é as diferenças culturais. Eu fiquei curiosa para saber como é que você como que você desenvolve esse trabalho na prática? Como é que funciona? Isso. Explica para a gente. Então, esse trabalho pode ser de várias maneiras. Então, tem pessoas que eu trabalho logo no processo de mudança. Às vezes eles estão, vamos dizer, uma pessoa brasileira vindo para os Estados Unidos, né? Que é a nossa realidade aqui, das pessoas que estão nos assistindo. Então, às vezes são pessoas que estão no processo, ou a empresa me contata, ou a pessoa me contata. Então, eles estão nesse processo de mudança. Então, a pessoa, né, um dos esposos, o esposo ou a esposa recebeu a oferta, eles estão nessa fase de ah, vamos nos dos ajustes, vão se mudar daqui a alguns meses, então eu dou o treinamento cultural para eles. Sobre o Pra... país para onde eles estão indo. Então, por exemplo, você vai falar um pouquinho de como é viver aqui para essas pessoas, para esses brasileiros, é isso? O treinamento desenvolve em várias maneiras. O Tá, treinamento vai desde a parte das de ter o conhecimento sobre o que é a cultura, como a tá. cultura influencia na nossa maneira de ser e viver, como a cultura é relacionada na, no trabalho ou nas nossas interações. Então, tem uma parte geral. Se a gente está falando de Estados Unidos, eu vou fazer uma parte que eu não digo que é uma aula de história, porque não é a minha expertise, mas eu vou falar alguns pontos da história dos Estados Unidos para entender a realidade atual, o que é Uhum. importante para nós sabermos da história, para entender a realidade atual. Vai ter uma parte mais voltada para quem vai trabalhar ou para quem quer entrar no mercado de trabalho, para saber como funciona tanto as principais diferenças culturais nas organizações, como para quem quer entrar no mercado de trabalho, como funciona aqui nos Estados Unidos. E a quarta parte, geralmente são 4 encontros. A última parte é o que a gente chama de daily living. Então, se uma pessoa, vamos dizer, vai para o Michigan, né, que é onde eu moro, tenho conhecimento, de explicar como funciona a parte de escola, saúde, principais atividades, mais vida local. Obviamente, se alguma pessoa for para um outro estado, geralmente vai ter uma pessoa do estado da pessoa para atender essa coisa. Mas, no geral, a parte como funciona carteira de motorista, seguro-saúde, escola, esses contextos mais gerais. Ah, isso é super importante, né, para quem está chegando, porque a gente fica No, tão eu, perdido, né? É. Uhum, eu tô exatamente. ouvindo, desculpa, é porque eu tô ouvindo e tô pensando assim, quando eu vi, ainda tem muita coisa que eu não sei, mas isso faz toda a diferença, É. porque Exato. isso que você falou sobre aprender um pouquinho da cultura local, né, na questão histórica, a gente já falou isso em outros episódios, né, Fê? Como a gente Uhum. conhecer a cultura faz a gente entender o que que acontece ali e por que que é Exato. diferente, né? É. Exato. Isso Por ajuda a exemplo, gente.
Muitas pessoas me perguntam até na questão da diversidade, né? Porque também é um tema importante no Sim, Brasil. Mas o tema da diversidade nas empresas é igual ou diferente, Estados Unidos, o Brasil? E eu explico isso para as pessoas. A história dos Estados Unidos e do Brasil é parecida, mas ela é muito diferente. Por mais que ambos os países tiveram a escravidão e, né, e toda, né, aquela parte da história foi muito parecida, mas os Estados Unidos, diferentemente do Brasil, eles tiveram 100 anos praticamente de segregação com a lei Jim Crow Law. E isso o Brasil não teve. Não estou falando. E quando a gente fala de todo o aspecto cultural, qualquer coisa ligada à cultura, eu sempre digo e repito: não é melhor, É pior, bom ou diferente, né? ruim. É diferente. Sim, Mas é importante justamente entender por que que acontece fatos da política, da sociedade, sim, da sim. economia. Você precisa entender a história, sem Sim, dúvida. porque isso fica no subconsciente das pessoas, né? Durante muitos e muitos e muitas gerações. E as pessoas carregam isso, e isso explica vários comportamentos que a gente vê hoje, né? Exatamente, Hum, exatamente. E essa é a é. perfeita tradução, definição de cultura. Existem várias Aham, definições de cultura e uma que um dos grandes interculturalistas falam é cultura nada mais é do que pera lá, deixa eu traduzir aqui na minha cabeça. Costumes, né? Maneira de fazer, pensar e agir que passam de geração, eles falam unwritten rules, né? Leis não escritas que passam de uhum, geração por geração, como você falou, isso, Fernanda. é, E, como eu estava falando, então eu dou treinamento, né, na, só para quando a pessoa quer somente a parte de cultural, ou também para quem está fazendo coaching individual, um trabalho individual comigo, tanto na parte de carreira, que pode ser somente, trabalhei agora semana passada, vou dar um exemplo típico de uma pessoa brasileira que se mudou para cá e falou: André, eu preciso colocar o currículo no meu LinkedIn, né, como se usa aqui nos Estados Unidos. Então, fora ajudar ela no currículo e no LinkedIn, eu já dei algumas dicas para ela de como, de algumas coisas que são importantes aqui para quem está procurando emprego, né, para quem está em transição. Ou para quem trabalha com coaching de liderança, né, quem quer melhorar em aspectos da liderança, para quem é um executivo ou um gerente em empresas globais, sendo um brasileiro aqui nos Estados Unidos, como eu preciso comunicar de forma diferente? Como que é o como que o americano dá o feedback? Como que faz relações de confiança? Constrói relações de confiança? Como que a negociação funciona de formas diferentes? Imagine se você é brasileiro, trabalha aqui nos Estados Unidos, mas você tem um chefe alemão, um colega indiano, né? Que essa é a é, realidade de muitas sim. empresas. Aqui no é, Michigan, né? É uma realidade muito internacional. Então, você entendendo esses aspectos internacionais para, isso. né, trabalhar de forma mais eficiente, né? Não ter nenhum misunderstanding, como a gente É, diz. nossa, eu acho super rico esse seu trabalho. Eu fico imaginando assim, o tanto que as pessoas devem, porque assim, é um período muito difícil a gente Uhum. compreender e passar a agir. Eu acho que a gente também passa por um processo de negar quem a gente é em determinado momento, porque se fala, eu preciso agir como eles esperam ou como é aqui, né? Uhum, E uhum, no fundo a gente vê que a gente não precisa deixar de ser a gente, deixar de ser quem somos, mas a gente exato. tem que saber incorporar um pouquinho de cada coisa. Uhum. Nesse seu processo, o que você achou mais difícil de empreender nessa área aqui? Quais foram os pontos assim que você falou, nossa,
É isso mesmo que eu quero? Olha, eu digo isso sempre para os meus clientes, para os meus filhos. Acho que para mim são as duas palavras-chave, é persistência e consistência. Nada cai do céu, nada acontece assim do dia para a noite. Os Estados Unidos, eu acho que ainda é um país que dá oportunidade. Eu acho que estão vocês aí fazendo sucesso com o podcast. Eu acho que é muito bom empreender aqui, tanto nas diferenças entre Brasil e Estados Unidos. Aqui a burocracia é muito mais fácil, né? Muitas coisas assim são bem agivoladas para nessa questão. Mas a gente vai começando, né? Não, eu não digo do zero, porque cada um traz a sua, como eu digo, a sua mochilinha, né? A sua experiência, que a gente vê, mas existe uma fase de construção. Eu acho que uma das coisas mais importantes, né, num business, numa carreira, numa maneira em geral, é o network, né? Conhecer Uhum. pessoas. E, obviamente, quando a gente muda para um país novo, a gente tem que começar, Do zero, né? né? Do zero, deixe amigos brasileiros, mas para negócios, a Uhum. gente tem que expandir. Então, quando uma pessoa começa, você começa com o teu network mais próximo, né? Que são Sim, o amigo do amigo e aquela coisa que, né, que fica na tua extensão. Aí você vai, esse network, você tem que começar a estender, aí vai estendendo, estendendo muito mais. Então, para mim, eu sou muito introvertida, por mais que algumas pessoas não pensem. Eu adoro pessoas, adoro meu trabalho, eu posso falar o dia inteiro, mas com quem eu tenho afinidade e estou aqui no one-on-one. Para mim, né, e em network, tipo assim, sair da zona de conforto mesmo, a gente tem que, né, ter relações em ambientes americanos, é. em pessoas, organizações, associações locais, como a Câmara de Comércio, como qualquer tipo de organização que vai te Entidades, ajudar, é. entidades, exato, que vai Uhum. te ajudar a promover o teu business, vai ter mais contatos, etc. Então, realmente eu acho fundamental, tanto para quem trabalha dentro de empresas, como para quem que quer empreender, é network, né? Tipo assim, É. realmente sair da tua zona de Aparecer, né? conforto, É. aparecer. Pega uma amiga para você ir junto, se você não quer ir sozinha, mas começa de grão em grão, de tijolinho em tijolinho, mas não tem como fugir. A gente precisa se aparecer, como a Fernanda falou, buscar novas conexões. Ô, É. Andréia, e eu fiquei pensando aqui, você comentou que você presta serviço para quem está mudando para cá, né? Esse primeiro Uhum, serviço. Você também falou sobre aquelas pessoas que querem ah, mudar de posição no trabalho que elas já uhum, fazem, né? Com skills de liderança, certo? sim. Uhum, É, e você falou um terceiro também, que eu não. Ah, arranjar um emprego, né? Para quando chega sim, para aqui, quem quem está em quiser transição. se Uhum. colocar. Tem mais alguma área que você atende ou são basicamente essas três? E a parte de treinamento, eu dou treinamento tanto para empresas, né? Uma vez por ano eu faço também algo é, em person, né, pessoal aqui no Michigan. Eu tendo a fazer, quero fazer agora nesse final do ano. Faço workshops também online. Esse ano, no primeiro semestre, eu dei uns dois, três workshops abertos que as pessoas podiam se inscrever. Então, tanto a parte de treinamento, workshop, ou diretamente para a empresa, ou aberto, às vezes eu ofereço. Tanto na parte, eu gosto muito do tema das mulheres, e né, para a gente tem que encorajar umas a outras. Então, eu dei muito treinamento, dou muito treinamento para mulheres que querem crescer profissionalmente, querem se descobrir.
querem, né, se sentir mais a famosa palavra empoderada, mais, É. né, de estar melhor com elas mesmas. Ah, eu amo o tema da marca pessoal, do personal branding, né, focado na área de trabalho, como a gente quer ser conhecido, quais são as minhas habilidades, os meus pontos fortes, o que que é importante, o meu diferencial, como né, em qualquer área, né? Vocês falaram da Uhum. Marina, adoro a Marina, fiz a minha primeira Ah, coloração você com ela fez? também, Que bom! sim, olha aqui, ó. Minha paleta outono tá aqui minha paleta outono. E é isso, eu acho que é super importante a gente estar alinhado com a quem a gente é e encorajar umas às outras nesse processo. Nossa, isso é Uhum. muito importante mesmo. Mas eu fiquei pensando aqui, se você pode trazer algum fato diferente, vai, ou engraçado, que você tenha vivido aí nesse mundo italiano, brasileiro, americano, e assim, e também com o Olha, tanto de pessoas que você deve conhecer, né? Então, sei lá, alguma coisa assim da língua, né? Ou sei lá, algum olha, perrengue assim. uma coisa muito engraçada que acontece, vou dizer até regularmente, porque me aconteceu semana passada. Como vocês viram, eu tenho um sobrenome. O meu sobrenome é do meu de solteira. Então, eu não tenho o sobrenome do meu marido, porque eu casei e fui para a Itália, e na Itália as mulheres não pegam o sobrenome do marido, elas são muito orgulhosas de continuar com o sobrenome de família delas. Então eu nunca mudei, eu tenho esse sobrenome alemão, que é da família do meu pai, que é no sul do Brasil, como vocês sabem, né? Tem muita descendência alemã, polonesa, italiana. Então, é muito comum no Brasil a gente ver pessoas com sobrenome de origem alemã. Sim. E como eu faço esse meu trabalho aqui, como eu estou no LinkedIn e nas mídias sociais com o meu nome, que esse é o meu nome, não posso mudar. Tipo, até poderia, mas não quero. Eu recebo muita mensagem em alemão. Ou Hum, pessoas que me escrevem achando que eu sou alemã, ou sei lá, suíça, ou alguma coisa, porque por causa do meu sobrenome. Então, às vezes, e o meu sobrenome tem, para quem sabe alemão, ele não tem um bom significado. Ai, O meu Deus! significado O significado literal é como se fosse carnívoro, né? É meat eater, né? Comedor de carne, De né? carne. Fleisch é ah, carne e Fresser é comedor. Mas quem é alemão e conhece a língua, é uma coisa assim que eles dão risada, principalmente quando eles me conhecem pessoalmente, porque eu sou pequena, sabe? Eu tenho 5'4", acho que é 1,64 m, assim, eu sou pequena, miúda. E esse sobrenome quer dizer assim, carnívoro, né? Que é uma coisa assim, Devoradora! devorador, é. Então, outro dia, semana passada, no LinkedIn, uma pessoa me mandou, nem ele nem é alemão, e ele fez até um joke, uma brincadeira. Imagino que você não é vegetariana, né? Foi um pouco outro. Uma outra vez, um pouco ai. tempo atrás, final do ano passado, eu estava dando uma apresentação para numa empresa e uma pessoa que estava assistindo me escreveu no LinkedIn. Ah, obrigada. Ou começo desse ano, não me lembro. Ah, obrigada pela tua apresentação. Tarará, adorei, não sei o quê. Desculpe se eu te falo isso, mas eu e os meus colegas da Alemanha, a gente estava rindo do teu sobrenome. Então, isso é uma coisa assim que eu levo na brincadeira, né? Ah, Porque para é. mim nunca, né?
A dificuldade sempre foi saber escrever, né? Um passava no teste da família, né? Saber desde Aham. pequeno Ai, escrever todas essas letras. E daí, no fim, a gente, né? É engraçado porque, né? Para cada pessoa de diversas culturas pode representar, né? Ser uma, coisas diferentes, né? é, Que bacana. verdade. Engraçado. Ô, Andréia, É. você estava falando, eu estava pensando o seguinte, assim, eu, particularmente, nunca tive o hábito eu nunca fiz um trabalho com coach, então, assim, eu não sei Aham. dizer como que seria, então, eu imagino que muitas pessoas não sabem como Hum. funciona, se são encontros, como funcionam os encontros, esse tipo de coisa. O último que eu fiz foi com a Mavieira, que ela faz essa análise, né, de coloração, que acaba sendo um coach nessa área de se apresentar, né? E eu achei incrível o trabalho, não sabia que era dessa forma. E mais, eu achei super acessível. Eu também não sabia que Aham. era tão acessível, né? Então, eu imagino que outras pessoas também têm essas dúvidas, né? Curiosidade, você gostaria de falar um pouquinho sobre isso? Ótimo, não, com o maior prazer. Então, o coaching também é super acessível, né? Uhum, Mudando, falando um pouquinho do trabalho da Má, ah, a gente chamaria o trabalho dela de consultoria, não de coaching, uhum. Ah, tá? tá. O coaching tem uma outra pegada, vamos dizer como a gente diz em português. O coaching, a gente, obviamente, trabalha geralmente por um período de tempo, né? Vamos dizer, se a Uhum, gente comparar com a terapia ou a consultoria, a gente usa o exemplo, vamos dizer, se uma pessoa quer andar de bicicleta, essa é uma analogia que a gente usa. O, se uma pessoa geralmente vai trabalhar com uma terapeuta, fazer um trabalho, né, com um psicólogo, que eu faço, adoro, eu acho que é super válido, mas a pessoa, o psicólogo geralmente vai te olhar de um aspecto mais profundo, né? Olhando quando que foi a última vez que você andou de bicicleta, como que foi lá, as tuas emoções, teus sentimentos, de uma maneira mais profunda. O consultor, usando a analogia de aprender a andar de bicicleta, o consultor vai dizer mais do tipo: eu vou andar de bicicleta e você vai ver como eu ando, né? O consultor sempre traz aquela perspectiva que ele sabe e vai ensinar a outra pessoa como tem que fazer. Se você pensa um consultor financeiro, de recursos humanos, alguma outra coisa. O coaching, o que que ele diz? O coaching diz: você pedala a bicicleta e eu vou estar do teu lado acompanhando. Então, o que que é isso? O coaching ele vai auxiliar o trabalho da pessoa com instrumentos, com recursos, mas que a própria pessoa se capacite, como a gente diz, a achar as suas próprias respostas. Então, a gente tem, né, são através de técnicas mesmo, de perguntas, de exercícios, para que, tanto no aspecto pessoal e profissional, a pessoa comece a se refletir, comece a ter esse olhar mais curioso para si mesmo. Então, perguntas como, em uma questão que você pode trazer, por exemplo, a Fernanda, vamos dizer, que está pensando qual trabalho ela gostaria de fazer aqui nos Estados Unidos com a experiência que ela tem de dança no Brasil. uhum, Então, a gente iria explorar, por exemplo, a questão, quais são as habilidades da Fernanda? O que que a gente, quais são as que a hum, gente chama transferable skills, né? As habilidades que a gente pode transferir. E nisso, o que que é possível aqui, Fernanda? O que que seria bom para você? O que no teu estilo de vida hoje seria algo ideal para você? Porque no coaching a gente acredita que o que é bom para Fernanda não quer dizer que é igual para a Andrea. Então a uhum, gente quer que a pessoa traga realmente o que vai se encaixar para ela. Ou até num exemplo, uma pessoa quer melhorar a comunicação dela. A primeira pergunta que eu vou perguntar é: o que você quer melhorar na tua comunicação? Eu quero trabalhar, comunicar de maneira mais assertiva. O que que assertiva para você quer dizer?
que quer dizer isso? Eu vou atender, vou trabalhar a pessoa na necessidade dela. Porque quando a Uhum, gente trabalha, por exemplo, comunicação, pode ser muito amplo, né? uhum, uhum, Então, o coaching individual vai justamente na necessidade e nos objetivos individuais de cada um. São atendimentos individuais, que geralmente é de 1 hora a cada 2 semanas. Então, geralmente a gente se encontra 2 vezes por mês. uhum. Tanto em qualquer aspecto, no sentido se a pessoa quer encontrar o que a pessoa quer fazer, né? Que carreira procurar, melhorar o LinkedIn, melhorar o currículo, ou a pessoa já está no mercado de trabalho, mas ela está, de repente, com alguma dificuldade no sentido de interação ou não me sinto muito confiante nas reuniões, eu quero me sentir mais segura, então a gente trabalha muito pessoal, mas focado no objetivo da pessoa. Não sei se isso Entendi. conseguiu Não, foi responder. ótimo. Total. Foi muito boa a E analogia aí, para entender. É. é, então, eu acho que você foi super clara na sua analogia aí das três, né? De consultoria, coaching e terapia. Achei que ficou perfeito. E agora eu queria entrar para um lado, porque assim, a gente fala de coaching e atualmente a palavra coaching, ela tem pessoas que falam que ela foi popularizada. Eu tenho um pouco de Uhum, receio, às vezes eu acho que ela foi um pouco vulgarizada, sabe? Por uhum. algumas coisas que a gente vê na internet. Eu queria que você falasse sobre essa popularização ou vulgarização da palavra coaching, né? O que que isso afeta no seu trabalho, porque eu acho importante Uhum, as pessoas saberem onde que elas estão entrando, né? Então, com queria que você falasse um certeza. pouquinho sobre. Muito obrigada pela pergunta. Eu acho que é super importante para as pessoas esclarecerem. O coaching ainda não é uma profissão regulamentada, mas ela é basada em estudos feitos há muitos anos, e para as pessoas entenderem a seriedade do coaching, existe um ente global que se chama International Coaching Federation, onde os coaches que são certificados, credenciados na Federação Internacional de Coaching, eles têm que passar por provas, passar por exames e seguir códigos de ética, como se fosse o famoso como se diz, dos advogados ou dos engenheiros, né? Sim, Algo OAB, dos os isso, engenheiros. conselhos. assim, os Os É, conselhos. conselhos, os exatamente. conselhos. Nós temos pela International Coaching Federation seguir todos esses critérios. Por exemplo, eu tenho a certificação mais alta, que chama Master Certified Coaching, que você precisa aprovar mais de 2.500 horas de coaching, mais 200 horas de treinamento, mais de 10 horas de mentoria. Cada ano, a gente precisa aprovar horas de continuing education, que a gente está continuando a fazer, estudar e aprender sobre o tema. Então, se alguém quer trabalhar com um coaching ou ter interesse em ser um coach ou qualquer área sobre esse tema, pode entrar em contato comigo. Obviamente, eu sou super aberta a explicar né, para mostrar melhor como funciona, mas pode entrar no site International Coaching Federation. Existe no Brasil a ICF, como nós chamamos Brasil. Existe em cada localidade, né, os chapters, né, como a gente diz, de cada ICF. Então é muito importante, porque é uma profissão séria, é uma profissão que começou nos anos 80, 90, ela foi popularizada ah, depois do ano 2000, 2010, 2015, 2020, né, nesses últimos tempos, mas existe sim um código de ética. Para vocês terem uma ideia,
seguindo o código de ética, se nós coaches vemos que uma pessoa precisa de tem uma necessidade a mais, que nós não somos capacitados, nós somos obrigados pelo esse código de ética indicar, né, endereçar essa pessoa a um profissional específico. Então, profissionais que estão fazendo um trabalho que vai além do coaching, eles não estão usando o coaching como eu deveria, porque nós somos obrigados a saber onde vai a nossa competência e, né, recomendar o nosso cliente, nesse caso, ou a um terapeuta, ou a um outro profissional, até um consultor, ou qualquer outra pessoa que pode, né, acompanhar melhor essa pessoa. Então, existe sim uma palavra que as pessoas usam sem saber exatamente o que é. Quem trabalha nessa profissão com seriedade, eu, de novo, peço que busquem profissionais que são credenciados à International Coaching Federation. Porque Sim. se podem ter pessoas que sejam treinadores, trabalham como facilitadores, treinadores, mas não são coaches, são coisas Uhum. diferentes. Muitas pessoas podem usar como a mesma palavra, mas são coisas diferentes. Muito Nossa, bom muito obrigada esclarecimento, é. por. E assim, né? Assim, o que eu entendi pela toda a sua explicação é que o coach, na verdade, ele não te fala o que você tem que fazer, ele tira de você aquilo, ele tenta tirar de você o que você quer, Que né? você, é, Então, exatamente. É. Exatamente. E é, é dali de uma coisa assim mais simples a uma coisa mais complexa, por exemplo, trabalhar fazendo coaching de equipe, ou até mesmo definindo a tua carreira, ou até mesmo como você se sente se você quer trabalhar a tua autoconfiança, eu posso perguntar para você, até agora, para quem está nos assistindo, lembre do momento da tua vida que você sentiu confiante. O que que te Uhum. trouxe? O que que te fez você confiante naquele momento? O que que você pode usar aquele momento, naquele dia, hoje em dia, para você? O uhum, que é para você, Fernanda, para você, Clarissa, para você que está nos assistindo, se sentir confiante com você mesma? Para Uhum. algumas pessoas pode ser poder se olhar no espelho e se gostar, para outras pessoas pode ser promovida, para algumas pessoas pode ser falar numa reunião na frente de vários homens, né? Para as mulheres isso é um grande tema. Então, sim. isso que vocês podem ver como eu amo tanto esse trabalho, minha paixão, é da gente ver, né? E é isso que eu amo tanto, da gente ver o indivíduo como um ser único e capaz. Cada um Uhum. de nós, os nossos filhos, as pessoas, cada um de nós são seres únicos e capazes e completos. A gente diz, resourceful and whole, nós somos, né, capazes inteiros. Então, é realmente tirando crenças limitantes, né, coisas que nos impedem de viver o nosso próprio potencial. E eu vou falar uma coisa mais só para terminar aqui, que eu sei que a gente Uhum, falou mais do que devia. Eu, na minha época de Brasil, eu era muito tímida, muito aquela menininha do canto, que timidazinha. Nos meus anos de Itália, como eu falei para você, teve muita. Eu era a única estrangeira, a única que falava diferente, então eu sempre fiquei aquela mais no cantinho. O coaching para mim fez com que hoje eu falo em público na frente de mais de 500 pessoas. Eu vou em empresas Uhum. e falo, eu faço trabalho com executivos, com CEOs, e não é que nada mudou na Andrea, muito pelo contrário, a Andrea encontrou quem ela realmente é. Ela Uhum. tirou de lado os bloqueios que estavam deixando ela ser aquela menininha do canto
e Uhum. está usando o potencial que ela tem. E cada um de nós pode isso. Isso é um presente. Quem acredita de Deus ou de universo ou da mãe natureza, qualquer que for a tua crença, que nós temos esse potencial enorme aqui para nós. E nós só temos que saber usá-los. Saber que temos aqui tudo para oferecer. Poxa, Que nossa, bonito. Fiquei sem animada, mais até eu quero palavras, fazer o trabalho. Ai, Andréia, a gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo que vem aqui no De Casa, independente da temporada, que é uma pergunta assim bem profunda, né? Para responder, a gente precisa pensar um pouquinho. É o seguinte: morar fora do Brasil te tornou menos ou mais brasileira e por quê? Eu diria menos brasileira. Eu estou fora do Brasil mais tempo que eu fiquei dentro. Quando eu vou para o Brasil, até os taxistas, motoristas de Uber me perguntam de onde eu sou. Então, eu já sou muito menos brasileira. Meu pai e minha mãe já estão em paz com isso. Mas eu acho que adoro o Brasil, adoro ir lá, adoro, né? Obviamente é um país maravilhoso. Meus filhos nunca moraram no Brasil, mas eles têm uma forte conexão com o Brasil, falam português fluente, italiano e inglês. Eu acho que o mundo é tão lindo, né? O mundo é tão grande, o mundo é tão maravilhoso. Acho que quando a gente abre para o mundo, eu acho que é difícil, né? Eu acho que a Andrea é do mundo, a Andrea é um pouco de tudo e nada ao mesmo tempo, não sei. Né? Eu não diria que a Andrea é uma coisa só, porque, né, nenhum de nós é uma coisa só, né? A é, gente já morando fora, a gente já é uma mistura de um pouco das nossas histórias, e do que a gente está vivendo aqui hoje, do que a gente viveu antes e do que a gente vai viver depois. Então, a gente é um pouco de tudo. Então, a Andréia é um pouco de tudo, não nossa, mais brasileira. nossa, gostoso de te ouvir falar, viu? Mas, infelizmente, a gente está chegando no fim do episódio. Sim, E sim, para sim. encerrar, assim, eu queria que você deixasse uma mensagem para as pessoas que querem empreender fora do Brasil. O que você diria para essas pessoas? Porque, assim, a sua experiência, o que você falou para a gente aqui hoje, compartilhou, é muito inspirador. Então, Sim. assim, primeiro, obrigada por, né, compartilhar essa sua experiência. Mas o que mais você falaria para essas pessoas? A vida pode ser curta, a vida pode ser breve, mas o momento de viver é o hoje. O mundo, né? De novo, o mundo é tão grande e pequeno ao mesmo tempo. Ficar num lugar só, ficar vivendo uma coisa só, eu acho que pode limitar, né? É muito individual, mas curta a vida, curta o mundo, curta o teu presente. Eu acho que é um presente maravilhoso que a gente tem de estar aqui hoje. Envelhecer é lindo, viver essa vida é linda, linda demais. Então, qualquer que seja o teu sonho, a tua vontade, aquela coisa que você diz para você mesmo, um dia eu gostaria, não espere para amanhã. Porque de um dia para o outro muita coisa pode mudar. Vá em frente, conquiste teus sonhos, ah, né? Como a gente vê tantas nessas frases da internet, reserve aquele bilhete, compre aquela passagem, e se inscreva naquele curso, porque a vida é o que a gente faz aqui e agora. Que lindo. Que delícia! Andréia, obrigada. Obrigada a Adorei esse vocês. bate-papo. Fiquei muito feliz de receber você aqui. Eu tenho certeza que as pessoas lá Igualmente. também elas puderam ter uma ideia melhor do que esse trabalho, né? E como ele é importante para a gente, né? Às vezes a gente passa uma vida de sofrimento, né? Eu também era Exato. super tímida e, enfim, para mim o que ajudou, por incrível que pareça, foi aula de canto, né? Então, assim, tem algumas coisas
que a gente, se eu soubesse, eu tinha feito antes, né? A gente fica um tempão Exato. sofrendo, né? Eu acho que o coach Não precisa, né? não precisa, né, desses trabalhos. Então, eu quero agradecer demais e aproveitar para deixar uns recadinhos aqui. Gente, lembrar de ajudar a gente apoiando o canal. Só de compartilhar, de comentar, de curtir, né, de recomendar, já ajuda bastante, faz o canal crescer. A gente está precisando desse apoio. Sobre a playlist, você vai falar, Clá? Falo lá. Nós estamos, então, no Instagram, Spotify, Instagram, Facebook e TikTok, e a nossa playlist no Spotify, que hoje vai agregar aí a música da Andréia. As músicas da Andréia. Então segue a gente lá também, compartilha, que é uma forma da gente matar um pouquinho da saudade do Brasil. Então, para a gente ter certeza que você chegou até aqui, comenta aqui, coloca aqui nos comentários, #coach. E a gente se vê no próximo episódio. É isso aí, O de Casa vai ficando por aqui. Tchau, pessoal. O de casa. O de Casa.